Bom, eu vou brevemente me apresentar. O meu nome é Celeste Pereira, eu sou da Universidade Federal de Pelotas, hoje estou aposentado, né? Enfim, eu tenho 1,67 de altura, né? De cor aparentemente branca, uso óculos, cabelo tá curto, meio encaracolado, e eu estou vestindo uma roupa eminentemente preta. Bom, a nossa chapa, ela se constituiu exatamente a partir da perspectiva de que era fundamental a gente estar conversando com todas os grupos dentro do Sindicato Nacional que entendem, né, com uma posição mais à esquerda, que é importante que a gente tenha um sindicato efetivamente combativo e de base, né? Então nós fizemos aí conversas com alguns grupos organizados e com pessoas independentes dentro do Sindicato Nacional, e temos pessoas do norte ao sul do país, né, de instituições de ensino superior, federal, estadual. Somos a única chapa que tem representação das municipais, temos gente dos institutos federais, temos gente das universidades, né, temos pretos e pretas, temos representação indígena, quilombola, pessoas com deficiência, enfim, representação da comunidade LGBTQIAP+, né? Então a gente entende que essa diversidade que está colocada na nossa base do sindicato e na sociedade, ela precisava aparecer, e fizemos um esforço muito grande para que isso se desse. O que a gente considera que é fundante para nós? Especialmente a questão da autonomia, né? Um sindicato precisa ser classista e autônomo. Classista porque não pode estar longe da realidade das pessoas em geral, né? Nós não somos um gueto, então nós precisamos nos colocar enquanto trabalhadores nesse cenário que sofrem, né, um conjunto de mazelas que a sociedade inteira sofre. E nesse sentido precisamos então estar presentes também nas lutas que extrapolam a luta da categoria. Precisamos também apontar para as lutas da categoria e eu vou falar sobre elas. Mas autônomo em relação a governos, em relação a partidos, em relação a reitorias, em relação a patrões, né? É isso, a gente vive numa sociedade capitalista e nesse modelo social só existem dois lados. Ou a gente está do lado do capital, ou a gente está do lado que produz o capital, e muitas vezes a gente não tem o reflexo disso para quem produz, né? Então é isso, nós entendemos, por exemplo, né, que nesse cenário atual é fundamental a gente ter avançado para um governo com uma característica mais de esquerda, embora a gente o entenda como um governo de frente amplíssima, que há muitas negociações postas nesse meio, mas que o sindicato ele necessita se manter autônomo em relação ao governo, né? Nós não podemos trabalhar com a perspectiva de conciliação, porque nós temos muita luta da categoria e da classe trabalhadora para enfrentar. É muito difícil a gente fazer avaliação quando a gente não está na gestão, né? Mas acho que uma das coisas importantes que fizemos enquanto Sindicato Nacional e que teve repercussão para a categoria foi toda a luta contra a PEC 32, né? Nós ficamos lá 16 semanas em Porto Alegre fazendo alternância aí com as representações das diversas ADs nossas, né? E com um conjunto dos servidores públicos federais, e conseguimos barrar a PEC 32. Não conseguimos derrubá-la, mas conseguimos barrar. Então acho que é isso, assim, ó, um sindicato, para ele efetivamente ser forte, ser representativo, ele precisa fazer isso, ele precisa estar na rua, ele precisa estar defendendo os direitos da categoria, ele precisa estar em sintonia com as necessidades da sociedade. E aí eu penso que precisamos ainda avançar na luta, né? Precisamos estar mais perto da categoria, a pandemia nos atrapalhou muito com isso, né? E o próprio sistema, que vem fazendo com que as pessoas cada vez estejam mais distantes umas das outras, não temos mais as reuniões de professores que a gente tinha, os gabinetes estão separados, muita gente trabalhando remoto, então isso afasta um pouco as pessoas. A gente está aí num processo importante de encontrar esse caminho de aproximação.
A nossa concepção é que nós precisamos estar indo para um enfrentamento sempre. Claro que o governo Bolsonaro tinha muitas ameaças, né? Muita perseguição, mas as perdas que nós tivemos do ponto de vista orçamentário, com relação à carreira docente, foram dramáticas, né? Todos os serviços públicos, aliás, o desrespeito aos serviços e aos servidores públicos foi imenso, né? Para nós, o que precisa é isso, é ter o enfrentamento, ter a capacidade de fazer o enfrentamento necessário para romper com isso, né? Acho que um pouco a gente conseguiu fazer, mas é fundamental que a gente avance mais nesse sentido. Veja, eu acho que o nosso sindicato, ele é fantástico. Nós temos mais de 70 mil filiados, né? Não é à toa isso. Não é à toa. Por quê? Porque é um sindicato que trabalha num modelo que a gente costuma chamar de dobre V, né? A gente traz o debate, leva para a base discute, traz de novo para o nível mais central, se ouve tudo que foi discutido nos diversos espaços, retoma para a base para tomar a decisão e aí o sindicato encaminha, além dos seus congressos e CONADs. Este modelo de dobre V, de vai e volta para a base, ele precisa ser muito respeitado. Agora, por exemplo, nós temos um PL aí que está discutindo a perspectiva da eliminação das listas tríplices, né? Excelente, é um projeto nosso de muito tempo, mas é um projeto que precisaria ter passado pela base do sindicato, sabe? O que é autonomia para as instituições? Autonomia é eu dizer, não, agora não vai mais ter lista tríplice e a eleição vai acontecer na instituição desse jeito? Bom, se eu digo que é desse jeito, eu já estou ferindo a autonomia, né? Então, para nós, é isso. A gente precisa resgatar esse elemento de que a base efetivamente participe e responda pelas perspectivas de futuro que pretende, né? Então, eu penso que nós temos muita luta para fazer ainda. A gente tem toda a destruição do sistema educacional, né? A reforma do ensino médio, que é um desastre, né? E que, infelizmente, o governo já apontou que não vai ter revogação, que vai fazer ajustes, né? Nós precisamos avançar mais na questão da carreira. A nossa carreira foi dizimada, lamentavelmente dizimada ao longo do período, inclusive por uma entidade que se criou, né, lamentavelmente no âmbito de um governo de esquerda, né, que fez com que a gente passasse a não ter mais o respeito pelo plano de carreira que a gente tinha escrito lá, né, formulado lá em 2005, 2006. Hoje a categoria está vivendo com alguns vácuos, mesmo que eu faça a minha formação, eu fico estagnada num determinado nível até poder passar para o próximo. Isso vai ter um impacto brutal na minha carreira depois, né? Porque não tem mais paridade, porque agora se trabalha na perspectiva da aposentadoria, quando aposentar, com médias, né? E essas médias sempre puxam o salário para baixo, né? Então, se eu não consigo estar ocupando e recebendo, por exemplo, o valor equivalente à minha formação, né? Na hora lá da minha aposentadoria eu vou ganhar menos. Nós temos também a questão da transferência, a transposição, né, das aposentadorias para o INSS. É fundamental que isso não se dê. A gente teve uma sinalização do governo de que ia suspender, mas não temos ainda a normativa efetiva que veda, né, essa transposição. Então nós precisamos avançar no sentido de não perder mais, mas não perder mais não é suficiente. Nós precisamos avançar e é isso que a nossa chapa está se dispondo. É buscar aquilo que perdemos, mas avançar no sentido de botar no topo do debate a educação pública, gratuita, laica e com referência social que a gente defende. Então, a gente
tem muitos companheiros aí, né, tanto na chapa 1 quanto na chapa 3, companheiros de luta, né, mas com os quais a gente tem diferenças políticas e nesse momento a gente entende que é absolutamente salutar para o Antissindicato Nacional poder estar fazendo um debate onde posições diferentes e visões de mundo diferentes se colocam, né? Por que chapa 2? Porque a chapa 2 é aquela que, neste momento, efetivamente está se dispondo a esse enfrentamento, não entende a conciliação, não entende a perspectiva da privatização como elementos que possam trazer benefícios nem para a categoria, nem para a sociedade como um todo, né? A gente entende que o sindicato ele precisa estar fortalecido na base, a base precisa intervir, né? E a gente precisa ter o respeito a essa representatividade toda e a nossa chapa consegue fazer tudo isso. E tudo isso numa perspectiva dos diferentes, da apresentação de ideias e de posicionamentos e da diversidade toda que existe dentro do nosso sindicato, né? Com respeito, com fraternidade e com afeto, porque a luta também precisa do afeto para ser fortalecido. É chapa 2 no dia 10 e 11 de maio.